Olá, Carol aqui, e nessa aula você vai aprender o que é pullback. Então, vou te mostrar aí o conceito principal que você precisa entender e como você identifica no gráfico da melhor forma possível. Então, vamos lá, né? O que é pullback? Quando nós falamos de pullback, significa uma correção do preço no sentido do seu movimento, tendência. Tá? Então, correção do preço no sentido do seu movimento. Então, por exemplo, vamos supor, tá, que nós estamos em uma tendência de alta. Então, vamos ter aqui várias candles compradores. Então, vamos ter uma. Vamos colocar aqui a segunda candle. Segunda candle. Terceira candle, né? Então, o preço está em um impulso de alta. E quando o preço faz isso, ó, ele deixa mínimas e máximas, né? Então, deixa mínimas e máximas, que são os pivôs, né, que nós vimos na aula passada. E aí, o pullback, basicamente, será, então, uma correção do movimento cheio do preço, onde a candle vermelha, exemplificada aqui, invade, tá, o ponto de abertura e de fechamento das duas candles de alta, né, formando então uma correção. Então, fazendo isso, o preço ele consegue mais fôlego, digamos assim, né, para continuar o seu movimento de alta inicial. Então, por exemplo, o preço toma esse fôlego, né? Ele estava no impulso de alta. Ele corrigiu para tomar um fôlego antes de um novo impulso de alta, tá? Então, basicamente, isso é o pullback. Então, vamos fazer aqui. Olha só, então agora o preço começa a imprimir topos e fundos ascendentes, tá? E como nós conseguimos identificar o pullback, né? Qual é a maneira mais prática de identificar? Nós podemos utilizar as regiões de retração de Fibonacci, que é uma ferramenta usada por nós traders para definir alvos, seja de projeção ou retração do preço, tá? Então, vou mostrar, tem aí, né, na verdade, na aula do TradingView, como usar a Fibonacci, né, como pegar. Basicamente, você pega e arrasta, né, o topo e o fundo no sentido do movimento de alta. Então, repare que o 0 vai aqui embaixo e o 100% lá no último topo antes do pullback, né? E aí, nós conseguimos, então, olha só, observar até onde essa correção foi, que no caso aqui, 50% de Fibonacci, né? Então, o preço subiu, tá? Deixa eu pegar de novo aqui a régua, a canetinha. O preço subiu, retraiu, né? Fez o pullback, que é a correção, o fôlego, né? E depois, ó, retomou a sua alta, tá?
Então, é assim que nós vemos o pullback. Agora, vamos ver no gráfico, né, como isso funciona na prática. Então, observe aqui no gráfico que tivemos vários pullbacks aqui, ó. Vou pegar exemplo aqui. Essa última pernada de alta do euro-dólar. E olha só. Impulso, pullback. Impulso, pullback. Impulso, pullback. Impulso, pullback, tá? Então, é importante que você faça o quê? Vá no gráfico e está em dúvida se o preço está corrigindo ou não, pega o Fibonacci, tá? Pega o Fibonacci, ó, passa de 0 a 100 no sentido do movimento. Então, toda essa pernada de alta aqui, que tivemos em 1 hora no euro-dólar, olha só, já foi feito um pullback, né? Então, corrigiu aqui exatamente no 50% de Fibonacci. E aí, então, estamos autorizados a comprar para o próximo alvo, né? Que pode ser aqui o 100% de Fibonacci, o primeiro alvo, e o segundo alvo, 161,8% de Fibonacci, tá? Então, só utilizando o conceito de pullback, você começa a identificar entradas no seu trading, tá? Então, é muito importante você aprender a ter esse olhar, né? Essa habilidade de entender quando o preço está corrigindo, né? Então, vou fazer um outro exemplo aqui agora, em tempo real para você, tá? Vou parar 5 minutos. E olha só, perceba que o preço já veio buscar, né, um 61,8 de Fibonacci. Aqui deixou vários pequenos pullbacks, né? Olha só, um pullback, outro. E agora, ó, o preço está o quê? Consolidado, né? Lembra da nossa aula anterior sobre tendência, né? Que falamos de tendência de alta, baixa e consolidação. Então, agora, qual que é a maior probabilidade, né, desse preço? É de corrigir, tá? Então, se eu quiser realizar uma operação aqui, eu vou procurar o quê? Eu vou procurar venda na correção, tá? Então, vou passar o Fibonacci de 0 a 100% no sentido do movimento e vou procurar gatilho de venda aqui, né? Após esse rompimento, por exemplo, tá? Dessa estrutura aqui de consolidação. E o meu primeiro alvo seria, então, o 61,8 de Fibonacci e depois o 50% de Fibonacci, que, como você já viu, o preço costuma buscar o 50% de Fibonacci ao realizar um pullback, tá? Então, espero que você tenha entendido. Vá para o gráfico, vá treinar essa análise, tá? Pega a régua, pega a caneta, ó, começa a marcar, ó, topo e fundo, tá? Topo e fundo, ó, que foi pullback, consolidação. Então, começa a marcar no gráfico. Só assim você vai aprender a treinar o seu olho para identificar boas oportunidades de negócio. E te aguardo na próxima aula. Um abraço!